não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal Tranquilo? Então apoie o nosso canal, se inscreva, curta, comente, que isso é muito importante. Na nossa comunidade do YouTube a gente deixa os links dos livros e também deixa alguns textos lá para vocês lerem, que é bastante interessante também, alguns artigos, sempre de direita. Então vamos lá, para ninguém quer ser um esquerdista para ser tolo, ou imbecil, ou idiota. A gente sempre está na busca da inteligência. Então é isso aí, vem com a gente. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Por um Brasil melhor. Valeu, tamo junto. Forte abraço. Então, em ciência existem muitas definições que são definições, umas são funcionais, outras são convencionais para fins metodológicos. Por exemplo, você pode fazer todo um estudo antropológico baseado na ideia de que o homem é o único animal que tem um polegar oposto aos outros dedos. Você vê que o polegar do chimpanzé e tal, não é assim, vai tudo na mesma direção. Então o polegar oposto seria a marca característica do ser humano. Porque, bom, essa é a única diferença? É claro que não, mas você pode reconhecer o ser humano por esta diferença. Então isso não é uma definição, isso é um critério de reconhecimento. Está entendendo? No entanto, na sua formação acadêmica, a maior parte das pessoas não sabe distinguir entre o que é uma definição e o que é um critério de reconhecimento. E faz a confusão o tempo todo. Então, neste ambiente, não é de espantar que o sujeito ouça dizer que eu afirmei a raiz intuitiva do conhecimento discursivo e conclua, então ele é intuicionista, ele é contra a razão, etc, etc. Mas Santo Tomás de Aquino disse que a razão e a revelação estão sempre combinando, etc. Então esse aí está contra Santo Tomás de Aquino. É claro que Santo Tomás de Aquino, se tivesse vindo e lesse o que eu estou dizendo, é óbvio, porque isso está implícito em tudo que Santo Tomás escreveu. Só não está explícito, ele não achou necessário explicitar. Assim como quando eu fiz a teoria dos 4 discursos, eu falei, não, isso está implícito nas obras de Aristóteles. Ele não disse, não sei porquê, ou não teve tempo, ou não lhe pareceu necessário, mas que isso está implícito ali, está evidentemente implícito, né? Ou se perdeu. Ou se perdeu. Ou se perdeu, claro, porque boa parte dos escritos de Aristóteles pode ser que em um outro, né, ele jamais trata dos 4 discursos juntos, né? Trata em livros separados. Então, bom, existe um 5º livro no qual ele unifica tudo isso, não sabemos, mas também não precisa existir porque a convergência está tão óbvia, não é isso? Que pessoas que não se dedicaram ao estudo específico desse ponto, como Santo Tomás e Avicena, os dois perceberam que a coisa estava ali, só que assinalaram brevemente e passaram para outras questões, não é isso? Então, confusões desse tipo, onde são praticamente a matéria-prima de todas as discussões públicas no Brasil. Uma das ambições que eu tenho, aliás eu declarei num post do Facebook, é formar a geração de verdadeiros cientistas sociais de modo a arejar um pouco as discussões públicas. Isso é o máximo que eu penso que é possível alcançar. As pessoas pensam, não, nós temos que salvar o Brasil, etc, etc. Não. Antes que salvar o Brasil, tem que salvar os salvadores do Brasil, porque eles também estão afundando, né? Então, se você não tem uma camada intelectual preparada, você não vai ter uma classe política capacitada, de jeito absolutamente impossível, porque onde se forma a classe política? Nas universidades, meu Deus do céu, né? Se você pega o movimento estudantil de hoje, estão lá os senadores e ministros de amanhã. Isso aí está mais do que demonstrado na nossa história, e aliás nem precisa demonstrar historicamente, porque pelo próprio conceito você já tira a conclusão. Então, isso quer dizer que se a universidade está formando 50% de analfabetos funcionais, você terá pelo menos 50% de analfabetos funcionais no parlamento, nos ministérios, nos tribunais, etc, etc. Então, o que é isso? Isso é calamidade, né?
Então, este estado calamitoso impede que qualquer problema de ordem econômica, ou de segurança pública, ou de saúde pública, etc., seja resolvido. Não vai ser resolvido nunca. Porque, já disse São Tomás daqui, não existe a ação sem o agente. Né? Então, se você perguntar o que devemos fazer em favor do Brasil, eu digo, não, nós não podemos fazer nada. Nós podemos educar as pessoas para que um dia elas façam, para que um dia elas encontrem soluções e as ponham em prática. Mas nós não podemos saltar esta etapa. Quer dizer, você tem uma solução maravilhosa, mas você não tem um agente para colocá-la em ação, então vai ficar circulando no papel. Construir mais um Brasil de papel, falo, bom, não é comigo, eu não sou palhaço. Eu quero que a minha vida realize alguma coisa efetivamente, alguma coisa que tenha efeito, né? Então, a única coisa que dá para fazer, vou repetir pela 1000ª vez, tudo quanto é ação política no Brasil no momento é inútil, absolutamente inútil. Ela é indispensável, nós não podemos deixar de agir politicamente 100%, não é possível. Quer dizer, a atividade política ela continua por si mesma, tá certo? Então, ela é necessária, mas inútil. Por exemplo, em quem vamos votar no presidente da República? Vamos ter que votar em alguém. Isso não vai adiantar nada, mas vamos votar. Aliás, o voto é obrigatório, né? Então, se o voto é obrigatório, alguém vai se apresentar candidato e alguém vai ter que votar nele, né? Mas é claro que toda a problemática do Brasil não se coloca neste nível. Por exemplo, você eleger um parlamento inteiro. O parlamento, o que ele faz? Ele discute e promulga leis. Não é isso? Cada lei dessa leva um tempão. Tem que passar por comissões, etc, etc, etc. E as leis, uma vez promulgadas, elas entram em ação? Falam, não. Porque aí depende de um outro negócio, que é a estrutura do Estado formada por funcionários profissionais. Não é isso? Por exemplo, os juízes de direito. Então, sem essa estrutura do Estado profissional, as leis não adiantam absolutamente nada. Também, vamos supor que você votou a lei e a lei foi incorporada por todo o funcionalismo público. Bom, ela foi incorporada pelo povo? O povo está sabendo da lei? Ora, nós sabemos todos que o número de leis vigentes no Brasil em qualquer área de atividade humana transcende a possibilidade da cognição humana. Então é a mesma coisa que essas leis não existissem. Elas só existem para o seguinte: ninguém as conhece, um monte de gente vai descumprir, uma parte descumpre conscientemente, a outra parte contando com a possibilidade de não ser pego, porque às vezes o próprio funcionário público também não sabe. E, resultado, todo mundo fica fora da lei. Se você pegar a legislação tributária brasileira, eu duvido que exista um único cidadão no Brasil que a cumpra. O outro cumpre pedaços, né? Cumprir ela inteira, não dá. Então está todo mundo fora da lei. Isso significa o seguinte: se o imposto de renda quiser pegar qualquer um, ele pega. Quem que nós vamos pegar? O inimigo de quem está no governo no momento. Então as leis estão servindo para isso. Elas são porretes dos quais o governante se serve para destruir os seus inimigos. E só para isto. É claro que isso tem uma finalidade ilegal, é um uso ilícito da lei. Mas esse uso está firmemente estabelecido nas nossas instituições. É só isso e não é mais nada. Então você acha que você eleger um parlamento melhor no momento resolveria? Vou dar um outro exemplo. Nós hoje temos toda esta invasão da mentalidade globalista, multicultural, diversitária, etc, etc, etc. E tem gente que é contra. Eu estive estudando a origem dessas várias ideias e cheguei à conclusão que eu enunciei brevemente na aula passada, mas que ainda tenho que detalhar muito e pretendo detalhar por escrito. Eu digo, não há uma única corrente de ideias no século XX que não tenha contribuído para isso. Isso aí vai desde Leon Trotsky até René Guénon, passando pelos teóricos do conservadorismo, pelos teólogos católicos e protestantes, etc, etc. Então o resultado, o globalismo multicultural se transformou naquilo que pode ser designado com o termo com o qual o Jean-Paul Sartre uma vez designou o marxismo.
Ele disse: o marxismo é o horizonte inultrapassável do nosso tempo. Bom, o marxismo não era bem isso, mas o globalismo é. Não se consegue pensar nada fora dele. Se você disser, mas e um nacionalismo? Eu digo, o nacionalismo está dentro do marco conceptual do globalismo. A existência de nacionalismos é levada em conta dentro do projeto global. Se não existisse nacionalismos, para que existia um globalismo? Se não existissem nações, e se as nações não tendessem a persistir na sua soberania, para que ia haver um projeto globalista? Portanto, isso quer dizer, o nacionalismo não se opõe propriamente ao globalismo. Ele está dentro da dialética global. O globalismo é um projeto civilizacional abrangente. Ele abrange todos os aspectos da vida humana. E todos os valores possíveis e imagináveis. Sobretudo, aqueles que são designados pelas ideologias, pela esquerda e pela direita. Eu digo, os valores da esquerda estão lá e os da direita também. Isso quer dizer que toda oposição ao globalismo oferece a ele uma resistência parcial. E às vezes o faz sob o fundo de uma concordância total. Você concorda com tudo, só num certo ponto você diverge. Isso significa que você está dentro do projeto globalista. Então, dito de outro modo, não adianta raciocinar como se o globalismo não existisse ou como se ele fosse algo que está apenas prometido para o futuro. Você não tem um único parlamento no mundo onde o critério de decisão de tudo não seja o da ideologia globalista. Por exemplo, a luta contra a discriminação. Tem alguém que é contra? Procure em algum lugar alguém que é contra. Às vezes ele vai ser contra a discriminação do grupo dele, mas ele é a favor da discriminação do vizinho. Então, como você pode oferecer resistência a um negócio que aparece como luta contra a discriminação? Você vai ser a favor da discriminação? E se você for a favor da discriminação, então agora você me diga quem vai discriminar quem. Ou seja, é de certo modo um argumento irrespondível. Porque ele abrange todas as possibilidades. Então, quando aparece alguém reclamando de algo do globalismo, a reclamação é sempre parcial. Por exemplo, nós sabemos que muitos dos antiglobalistas são cristãos, protestantes e católicos, e que reagem contra a perseguição de cristãos no mundo islâmico. Qual é o argumento que está sendo levantado? A antidiscriminação. Está entendendo? Então, isso é a mesma coisa que dizer, não há oposição ao globalismo. Não há nenhuma. O globalismo é a regra do jogo. Se as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar esperneando contra o nada e não vão conseguir absolutamente nada. Então, o que se pode fazer dentro desse quadro globalista é o seguinte: é você se lembrar de que aquela comunidade que é minoritária num lugar não é minoritária no outro. E que, se ela é discriminada aqui, ela pode estar discriminando lá muito pior. Por exemplo, é exatamente o caso dos cristãos. Então você tem esses imigrantes islâmicos que vêm para cá e dizem que são discriminados. Bom, talvez você o seja mesmo, mas você não é tão discriminado quanto você discrimina os cristãos na sua terra. Não é isso? Se você falar, por exemplo, os negros são discriminados, digo, peraí, quantos cristãos os negros estão matando no Sudão neste mesmo momento? Não, nem 2. Então, isso quer dizer que a ideia da antidiscriminação, ela aparece, paradoxalmente, como uma entidade supralocal, quando ela só pode acontecer localmente. Toda discriminação é local. Você não pode ter uma discriminação que aconteça
vamos dizer, urbi et orbi, quer dizer, independentemente do lugar. Você só pode ser discriminado onde você está. Por exemplo, se o sujeito está aqui, ele não está sendo discriminado na Holanda, nem na Zâmbia, nem na Rússia. Ele está sendo discriminado aqui. Portanto, a discriminação tem uma vinculação local necessária. Mas na hora que você coloca a antidiscriminação como um valor universal, isso significa que aquela comunidade que pegar essa bandeira primeiro tem uma vantagem. Ela vai poder lutar contra a sua discriminação ao mesmo tempo que ela está discriminando o outro na terra dela e ninguém vai reclamar. É exatamente o que acontece. Não é isso? Também é importante lembrar que esse projeto globalista ele foi pensado durante mais de 100 anos. Pelos melhores cérebros que havia à disposição. Não foi uma coisa improvisada. E, enquanto essa elite globalista pensava esses projetos, e se munia de todos os instrumentos psicossociais, linguísticos, de marketing, etc., para impor isso aí, os intelectuais, sobretudo os intelectuais universitários, que não estavam vinculados a isso, criavam suas interpretações da história e da sociedade a partir de perspectivas muito estreitas que eram as deles. É o exemplo, inclusive, muitos dos intelectuais que contribuíram para o projeto globalista, tendo outro objetivo completamente diferente, como, por exemplo, o Pierre Bourdieu, o Michel Foucault, eles estavam vendo um pedacinho assim da história, mas isso que eles estavam vendo já estava incluído no projeto globalista sem que eles soubessem. Então, quando Michel Foucault explica toda a sociedade como um conjunto de processos de dominação, excluindo todos os outros elementos, e eu já expliquei que todo elemento onipresente não pode ser causa de nada em especial, assim como, por exemplo, sei lá, as ondas eletromagnéticas, elas estão presentes em tudo que acontece. Portanto, elas não podem ser causa de nenhum processo específico, já que estão presentes em todos. Também vamos dizer, a genética. Tal coisa tem causa genética. Bom, a genética está presente em absolutamente tudo. Então ela não pode por si causar isso nem aquilo. Precisaria outros elementos, ou seja, você tem uma combinação de elementos que num determinado local forma, vamos dizer, uma constelação de causas e fecha o processo e desencadeia um efeito. Isso quer dizer que toda tentativa de remeter a totalidade dos acontecimentos a uma causa específica é sempre charlatanismo. Sempre e uniformemente. Então, quer dizer, o número de charlatanos no século XX é monstruoso. Porque um sujeito diz, não, tudo vem da libido, outro, tudo vem dos arquétipos do inconsciente coletivo, tudo vem dos símbolos, tudo vem da linguagem, tudo vem da dominação. Claro que tudo isso é besteira. Isso aí está sempre fugindo da realidade concreta. Isso aí não explica nenhum fenômeno concreto. E, evidentemente, aquilo que não explica nenhum fenômeno concreto só pode servir de slogan para justificar certos movimentos políticos. Não vai passar disso aí. E é por isso que, no século XX, o número de guias da humanidade se multiplicou formidavelmente. Você lê o livro do Harry Redner, por exemplo, Os Mestres Malignos, que ele fala do Giovanni Gentili, do Georg Lukács, do Wittgenstein e do Heidegger. Cada um desses tinha a certeza de que ele é um profeta de um novo tempo. Eu digo, mas você tem milhões de outros profetas do novo tempo. Não é isso? E quem disse que a função dos intelectuais é ser profeta do novo tempo? Como é que essa moda se disseminou? Ela se disseminou por um motivo muito simples. Nada é exigido deles. Não é isso? Exceto que, de um modo ou de outro, contribuam para o projeto globalista. E tudo isso contribui, praticamente tudo contribui. Se você disser, isso é coisa da esquerda, eu te digo o seguinte, quem contribuiu mais para a mentalidade anti-ocidentalista do que o René Guénon, ao qual tantos se apegam como grande esperança da humanidade, da restauração da tradição, etc., etc., etc. A obra dele inteira é uma demolição do Ocidente, uma promoção de um Oriente idealizado que só existe na cabeça dele.
Eu me lembro, por exemplo, de ter conversado com Martin Lins. Martin Lins foi um discípulo do René Guénon, conheceu o René Guénon pessoalmente, morou na casa dele e foi um dos grandes continuadores da obra dele. Ele disse que um dia eles estavam numa cidade qualquer do Egito e eles se reuniram para fazer os rituais lá da tarica deles, e eles faziam esses rituais com vestimentas árabes tradicionais, né? E daí eles saíram na rua vestidos daquele jeito e eles repararam que ninguém estava vestido daquele jeito. Depois de várias horas apareceu um sujeito com roupa árabe tradicional. Ele disse: enfim, vemos um árabe num país árabe. Isto para você ter ideia de até que ponto o Oriente do René Guénon é idealizado. Quer dizer, os países do Oriente todos estão tratando de se modernizar, industrializar, etc, etc. E o René Guénon acreditando que o Oriente ainda era um Oriente tradicional. De onde ele tirou a conclusão, por exemplo, de que a China jamais seria bolchevique. Ele escreveu isso aí 10 anos antes da Revolução Chinesa. Então, o empreendimento de demolição do Ocidente teve no René Guénon um dos seus generais mais poderosos. Então isso quer dizer que qualquer cultura que não fosse ocidental, seja oriental, seja africana, seja indígena, qualquer coisa, era portadora de ensinamentos tradicionais que o Ocidente tinha perdido. Foi a partir daí que eles começaram a fazer filmes onde todo índio é um sábio, é um guru, pessoa de uma espiritualidade elevadíssima, enquanto os brancos são apenas uns grosseirões que só pensam em dinheiro. Não que isso não aconteça, mas isso aí como arquétipo cultural não funciona absolutamente. Então eu digo, olha, o René Guénon fez um empreendimento de devastação, pensando bem, mais grave do que o feito por Karl Marx. Porque no fundo, Karl Marx não era contra o Ocidente, ao contrário. Karl Marx acreditava na superioridade do Ocidente sobre o Oriente. Tinha um desprezo pelo Oriente, que era uma coisa terrível. O famoso livro do Karl Wittfogel, que é um marxista, é um clássico, chamado O Despotismo Oriental, onde ele dizia que a estrutura das sociedades orientais não se enquadra exatamente nas etapas econômicas delineadas por Marx. Elas não são capitalistas, não são feudalistas, é um outro sistema que ele chamou de despotismo oriental. Pelo nome você vê que não é coisa boa. Então isso quer dizer que o despotismo oriental estava até à margem da história tal como Karl Marx a descrevia. Agora, o sujeito que vai seguir o René Guénon, ele acredita que ele é um tradicionalista, ultraconservador, etc, etc. Então ele diz que você é um globalista como qualquer outro. Então, se você me mostrar uma corrente de ideias que não tenha de algum modo contribuído para o globalismo, eu te dou um doce. Claro, existem pensadores individuais que estão à margem disso, mas correntes públicas de pensamento tem nenhuma. Então, assim, é René Guénon, é Heidegger, é Nietzsche, é Freud, é tudo, absolutamente todo mundo. Pior, para completar as coisas, né? As democracias modernas, elas representam uma continuidade do Ocidente tradicional ou uma ruptura com ele? Então, uns anos atrás surgiu nos Estados Unidos um projeto educacional, esqueci o nome que eles dão, mas era um nome significativo, que era o seguinte: nós não vamos ensinar mais às crianças nada que tenha sido anterior à descoberta da América. A América é o começo da civilização, o resto está tudo superado. Então, quer dizer, você iria, por exemplo, de René Descartes em diante, o resto não interessa, nem Platão e Aristóteles, etc, etc. Esta ideia não foi para frente, mas ela é significativa. Os americanos realmente consideram que a América foi um começo absoluto. E quem fundou a América foram os puritanos. O que eram os puritanos? Revolucionários. É isso? Que queriam derrubar todos os governos e instituir a Sociedade Santa, a Sociedade dos Santos, onde eles, que são pessoas que já estavam salvas por definição, mandariam em tudo e botariam os outros na cadeia. Eles fracassaram na Inglaterra, vieram para a América com a ideia de implantar isto aqui. Só não fizeram isto por um motivo muito simples. Eles se fragmentaram em 1000 seitas diferentes.
e nenhuma delas tinha força suficiente para subjugar as outras, então eles chegaram à conclusão seguinte: você entrou em conflito com a sua igreja aqui, você vai e funda outra igreja lá. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.